Fala pessoal, tudo bem? Eu tenho algumas plantas aqui esperando algumas semanas para serem replantadas, então eu quero aproveitar que hoje finalmente o dia está com tempo bom para fazer o replantio e falar um pouco sobre elas, e também quero aproveitar para mostrar para vocês os danos que a tempestade da semana passada causaram aqui no terraço. Vamos pro vídeo então. A primeira planta que eu vou replantar então é a orelha de onça, que é essa planta aqui. Quem acompanha o canal já tem me ouvido falar há alguns meses que eu preciso fazer o replantio, e eu estou enrolando e nunca faço. Eu comprei ela aqui como uma mudinha, ela devia estar mais ou menos nessa altura aqui, devia ter uns 30, 40 centímetros, e já cresceu e desenvolveu bastante, e ela precisa urgentemente sair desse vaso. As raízes estão até saindo aqui pelo furo de drenagem, e as folhas estão amarelando também, porque ela está com um espaço muito reduzido para as raízes. O nome científico da orelha de onça é Tibuquina heteromala, e ela é uma planta do mesmo gênero das quaresmeiras. Quem é do Sudeste provavelmente conhece a quaresmeira, é uma planta bastante usada em arborização urbana, né? É uma árvore que fica ali com uns 5, 6 metros de altura e dá flores ou roxas ou rosas, geralmente na época da quaresma. Ela é um arbusto de médio a grande porte, ficando ali entre 1,5 m e 3 metros de altura, se você der espaço para ela. Mas meu objetivo aqui é manter a planta podada e com uma altura reduzida. Vou tentar manter ela no patamar inferior ali de 1,5 m mais ou menos. Apesar de ser uma planta nativa, é super difícil de encontrar ela, então eu nunca encontrei uma planta bem formada, ou num garden center, ou numa produção mais profissional. Eu acabei tendo que comprar uma muda na internet, eu comprei no Mercado Livre, de um viveiro, mas é uma muda por estaca, né? Eles provavelmente pegaram um galho de uma planta adulta e fizeram uma estaca, ela vem bem mirrada, mas por ser uma planta nativa e bem resistente, ela é daqui, ela também é nativa aqui da Mata Atlântica, mas também do Cerrado e outros biomas do Brasil. Ela se adaptou muito bem aqui ao meu terraço e tem crescido bastante. Então mesmo você encontrando uma muda pequena, vale a pena comprar porque em questão de meses ela cresce bem. Pelo menos aqui no meu clima, ela floresce no verão, então lá para o final de novembro, começo de dezembro, eu vejo as plantas espalhadas pela cidade florescendo. E as flores são roxas, bem escuras, uma cor bem bonita, e elas saem de uns talos que são formados geralmente a partir do último par de folhas. Então ela começa a formar um talo, desse talo saem diversos botões. Elas atraem bastante abelhas, essas flores com cor roxa escura geralmente atraem bastante abelha, mas elas não têm nenhuma fragrância muito específica, pelo menos as que eu já cheguei perto, eu nunca senti cheiro nenhum. Vamos falar da outra planta que eu vou replantar também então. Tá aqui a outra planta então. Essa é a Justicia flamingo, é o nome popular dela. Flamingo porque a flor dela é rosa, parecido com a plumagem de um flamingo. Mas o nome científico dela é Justicia carnea e ela também é uma planta nativa do Brasil, aqui da Mata Atlântica. Ela também é um arbusto igual a tibuquina, mas de porte um pouco menor. Então, enquanto a tibuquina fica entre 1,5 m e 3 metros de altura, a Justicia fica entre 1 e 2 metros de altura. Ela é nativa principalmente da Mata Atlântica, de locais sombreados, né? Geralmente ela fica embaixo da sombra de árvores grandes. Então vou aproveitar que aqui entre a acerola e a pitanga começou a formar uma sombra, a copa da pitanga começou a crescer o suficiente para, principalmente na parte mais quente do dia, fazer uma sombra. Eu vou aproveitar esse espaço para colocar essa planta aqui. Da mesma forma que a tibuquina é difícil de achar, essa aqui também era difícil de achar. Eu fiquei o primeiro ano do terraço, ali ano passado, procurando uma muda dela e nunca encontrei, mas eu percebi que recentemente, não sei desde quando, a Espanhol Plantas começou a produzir em larga escala essa Justicia e está disponível no site deles. O Espanhol é um produtor do estado de São Paulo, um dos grandes produtores do estado de São Paulo, e recentemente eles começaram a produzir uma série de nativas, então bem interessante, né? Eles produzem a Amaranta charuto, a Amélia patens, que eu já mostrei para vocês algumas vezes, eles começaram a produzir também, e aparentemente já faz algum tempo começaram a produzir a Justicia Flamingo. E é interessante que uma produção mais profissional, larga escala, você recebe umas mudas bem mais bonitas, né? Então essa daqui é uma mudinha que já está super bem formada, tem 2 caules saindo aqui e já veio inclusive com uma flor formando. Eu vou até chegar mais perto aqui para mostrar para vocês. Talvez esteja ruim de ver, tá super sol, não consigo ver muito bem a tela da câmera, mas tá aqui a flor dela. Ela tá verde porque ainda tá em formação, mas quando ela crescer vai ficar uma flor rosa. Eu vou então fazer os furos de drenagem e fazer o plantio delas, e na sequência eu falo um pouco mais para vocês sobre o cultivo, que tipo de vaso, que tipo de substrato eu estou usando. Pessoal, comentando sobre o substrato, para arbustos, principalmente arbustos nativos do Brasil, que tem geralmente a raiz bem mais forte,
Em vez de usar o Carolina Soil, que é o que eu uso sempre, eu uso o Biomix. É um substrato também à base de turfa, mas ele tem casca de pinos misturado. E ele é bem mais denso, retém bem mais água do que o Carolina Soil. Mas para essas plantas ele vai bem. E eu misturo com perlita. Então quem assiste o canal já me viu usando. A perlita é esse grão branco aqui. Você mistura no substrato e ajuda tanto na drenagem, ele evita a compactação do solo e também ajuda na oxigenação das raízes. Vou pegar as plantas para fazer o plantio então. Bom, como vocês podem ver, o vaso está basicamente tomado de raízes. Ele inclusive manteve o formato aqui. Vou até dar uma mexida aqui para incentivar a formação de raízes novas. Tibuquina plantada, vou plantar agora a Justiça. As raízes também, basicamente tomaram o vaso inteiro. Fazer a mesma coisa aqui, usar o vaso como molde. Justiça plantada também, eu preciso movimentar ela para a sombra porque ela já está até murchando. Mas antes, falando sobre os vasos. Para ambas, o tamanho de vaso que eu usei, eu acredito que já é o tamanho definitivo. Eu não vou precisar fazer replantio, pelo menos não nos próximos anos. Aqui para a Tibuquina é um vaso da marca Japi, que tem 55 litros, ou 52 ou 55 litros, mas é um vaso de tamanho razoável. E para a Justiça é um vaso da Leroy Merlin, uma marca própria da Leroy, que tem 44 litros. Então, ambos aqui é um tamanho razoável. Vou tirar as duas do caminho aqui, dar uma limpada na sujeira que eu fiz e vou mostrar para vocês agora os danos da tempestade da semana passada. Só mostrando para vocês onde as plantas ficaram. Então, a Justiça ficou aqui entre a pitanga e a acerola. Como vocês podem ver, a copa delas faz sombra, principalmente agora no meio da tarde, que é o horário mais quente. E esse vaso que está na frente também protege um pouco. Então a ideia é ela ficar nesse vaso aqui atrás. Conforme ela for ficando mais alta, a planta vai ser visível ali mesmo estando no fundo. Mas ela vai ficar protegida do vento e do sol. Vou chegar mais perto. Tá aqui então, deixa eu dar um zoom na flor de novo. Vamos ver, torcer para essa flor amadurecer. Não sei se ela vai sofrer algum tipo de choque por causa do replantio, mas espero que não. Já a Tibuquina vai continuar aqui onde ela já estava antes. Nesse local ela pega sol desde bem cedo, logo pela manhã, até umas 4, 5 horas da tarde. Então pega sol o dia inteiro e é o que essa planta gosta. Eu já percebi que mesmo sem muito sol ela vai bem, só que ela floresce menos e fica mais com galhos mais esparsos, né? Tomando sol ela fica mais densa. E outra coisa que provavelmente eu vou fazer ainda hoje é podar esse par de folhas mais novo da planta para promover a brotação lateral. Essa é uma planta que naturalmente tem a tendência a ficar com a base mais seca, sem folhas, ela vai ficando mais lenhosa e seca. E fazendo podas regulares você previne isso. Agora sim vou falar da tempestade então. Bom, quem é de São Paulo provavelmente viu as imagens da tempestade que aconteceu ali entre domingo e segunda, nas redes sociais, no Instagram, em vários lugares eu vi imagens dos vendavais, da chuva e da poeira, e aqui não foi muito diferente disso. No sábado passado eu gravei o tour e foi até engraçado que no tour eu falei que eu esperava que não tivesse uma tempestade tão cedo, e no dia seguinte, no domingo, amanheceu já um vendaval absurdo. Vou colocar o vídeo aqui para vocês verem. Então um vento muito, muito forte e muito calor. Amanheceu 18, 19 graus, foi a 35, 36 graus. Então isso já acaba com as plantas, né? O vento com o calor. Por mais que a planta esteja saudável, ela não consegue repor água na mesma velocidade que ela perde. Então todas as folhas novas aqui de tudo secaram. As folhas mais macias também foram arrancadas pelo vento. E aí deu uma acalmada no final do domingo. Eu falei, bom, pelo menos deu pelo menos acabou. Na sequência deu uma tempestade, choveu muito, choveu chuva torrencial, que também deu uma detonada com tudo. Só que na segunda começou tudo de novo. Então na segunda começou a esquentar de novo, um vento forte. Aí deu uma acalmada, abafou, e no final do dia começou um vento absurdo, que aí foi quando aí são as imagens que vocês viram, que destruiu tudo. Então aqui, no meu terraço, praticamente perdi todas as acerolas, as frutas, né, que estavam presas nas acerolas caíram, as frutas da pitanga caíram, várias plantas menores quebraram, e a maior vítima foi a jabuticabeira aqui atrás de mim, a jabuticabeira sabará. Então, vocês podem até ver que ela tá com esse lado inteiro pelado aqui, não foi porque quebrou, foi porque eu tive que inverter o vaso. Então o que aconteceu foi que
o vento foi tão forte e o solo estava tão úmido que a árvore tombou para frente. Por um milagre ela não quebrou nem o caule e nem as raízes. Eu sei que as raízes estão vivas porque ela está secando o vaso rápido, então elas estão consumindo água. Mas eu subi aqui, a planta tinha tombado, devia estar inclinada uns 30 graus para frente, prestes a cair. Então o que eu tive que fazer foi virar o vaso para escorar o caule, né, o tronco dela contra o muro. Então ela estava caída para cá, eu virei e apoiei ela para lá agora. E vamos ver, eu preenchi o vaso de terra, porque o grande motivo da planta ter caído é que nas laterais do vaso estava muito vazio. Eu acho que no decorrer do último ano, né, dos últimos 18 meses que ela está plantada aqui, a terra foi assentando e saindo um pouco pela drenagem. Isso criou vários buracos nas laterais que permitiu com que a raiz desse uma sambada dentro do vaso. Eu preenchi tudo de terra, eu coloquei uns 10 quilos de terra adicionais aqui para preencher os buracos. Agora ela ficou bem firme, espero que ela recupere, mas é isso. Então a parte que ficava virada para o muro, agora está virada para frente, então ficou esse buraco aqui, mas faz parte. Eu vou deixar ela virada para lá, pelo menos uns 6 meses, para garantir que ela enraizou de novo e está firme novamente. Vou mostrar algumas outras coisas que quebraram aqui para vocês também. Bom, essa acerola, como vocês podem ver, está toda espalhada novamente. Essa aqui é a maior vítima. Toda vez que ela começa a brotar, dá um vendaval e acaba com ela. Deixa eu chegar de perto. Aqui vocês podem ver em volta do tronco o quanto ela foi para um lado e para o outro, tá vendo? Então eu vou também a mesma coisa aqui, preencher de terra para tentar deixar ela mais firme. Mas tá difícil, porque toda vez que ela firma, vem um vento novo. Esse ano tá especial, assim, as tempestades que geralmente aconteciam uma vez por ano, a gente tá tendo uma por mês, desde abril. Todos os meses teve pelo menos uma ou mais tempestades, assim, com vento muito forte. E essa planta aqui, que é a Verônica, deixa eu dar um zoom na flor. Como vocês podem ver, mesmo agora, com uma leve brisa, ela já tá indo para um lado e para o outro. E no vendaval, ela perdeu vários galhos, inclusive eu vou prender aqui, eu vou mostrar para vocês, uma solução de estacas para tentar manter ela firme. É a mesma coisa que eu usei aqui já na dália, vocês podem ver que tem 3 cabos aqui nessa dália. Esses 3 cabos estão presos no solo e em volta deles tem um círculo que prende a planta. Então essa dália sempre tombava também e foi super eficaz aqui, mesmo no vendaval super forte, ela manteve em pé. Então vou usar a mesma coisa aqui para Verônica, eu vou mostrar para vocês. A planta estava na sombra, então eu mudei de lugar para filmar melhor, só que eu tô numa região aqui meia sol, meia sombra, tá difícil de filmar. Espero que dê para ver. Mas o produto é esse aqui, é bem simples. Então são 3 estacas com esses círculos presos nelas. Você finca isso na terra e aí a planta vai crescer apoiada dentro dos círculos. Então os galhos, conforme eles crescerem, eles vão se apoiando aqui. Isso ajuda a manter a planta de pé e evita quebrar, porque ela quebra exatamente quando esses galhos vão ficando pesados e o vento joga eles para frente, eles quebram bem no encontro do galho com o caule principal. Eu vou então tentar dar uma manipulada aqui na planta para encaixar isso sem quebrar nada. Mesmo com bastante cuidado, acabei quebrando algumas folhas, alguns galhos, mas de forma geral acho que deu certo. O ideal desse tipo de suporte é você colocar ele no momento do plantio da planta, né? Então você faz o plantio, quando a planta está pequena e coloca o suporte em volta, ela já cresce apoiada nele. Colocar isso numa planta adulta sempre é mais complexo. Mas acho que vai ser bom para longo prazo, vai ser uma forma de manter ela em pé e evitar que os galhos novos quebrem. Vou pegar a câmera para mostrar de perto como ficou. Tá aqui então, vocês podem ver que a planta está toda torta porque eu acabei de colocar ela no suporte, mas conforme ela vai crescendo, ela vai preenchendo os espaços e eventualmente o suporte inclusive desaparece, você não consegue nem enxergar mais. Vou mostrar do outro lado. Aqui que está a favor do sol está um pouco melhor. Bom, torcer para dar certo. E por último eu quero fazer o plantio dessas vincas e dessa torene aqui, que eu já estou enrolando faz muito tempo, já nem sei dizer mais. Essas vincas aqui vocês viram no dia que eu fiz o plantio dos vasos altos, são vincas que eu plantei de semente, só que eu tinha muitas, eu usei tudo que dava, essas que sobraram eu mantive nesse vasinho, mas elas estão sofrendo aqui, foram comidas por algum bicho, então se eu não tirar elas logo daqui, elas vão morrer. São vincas do tipo pendente, eu vou mostrar para vocês, é a mesma que tem no pé da jabuticabeira híbrida aqui do lado. Elas crescem pendentes em vez de crescer ereta. E essa torênia roxa eu comprei para usar num dos vasos, usei uma só, acabou sobrando essa e também já está aqui faz várias semanas. Aqui no pé da jabuticabeira, quem lembra, eu tinha 2 coroas de Cristo, que é aquela Euphorbia mili,
Omiliae, que tem o caule bem espinhento e toda vez que eu encostava nela, ela me dava alergia. Eu não tinha coragem de tirar ela, jogar fora, mas quando a jabuticabeira caiu, ela ficou toda torta, aí eu aproveitei para remover. Então agora que está o espaço livre, eu vou colocar essas no lugar. Mostrando então aqui para vocês, óbvio que agora não parece grande coisa, mas elas vão crescer, vão desenvolver bem. Então plantei uma vinca aqui, a outra vinca ali, e ali atrás a torênia, deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Ela tem essas flores roxas, ela tá bem mirrada, mas é uma planta que fica super densa, ela forma um tapete. Eu vou mostrar para vocês tanto a torênia quanto as vincas um pouco mais desenvolvidas do que essas. Ó, aqui vocês estão vendo uma torênia, essa que eu plantei nesse vaso, eu plantei num vídeo, ela era tão mirrada quanto a outra, eu podei ela inteira para ela desenvolver os galhos laterais. Vocês podem ver que ela já formou um monte de galho, ela continua pequena ainda, mas é uma planta que fica ali com 60, 70 centímetros de comprimento, e todo local que ela encosta, ela enraiza, então é uma planta boa para forração, e floresce bastante, inclusive na sombra. E a vinca pendente tem um exemplo aqui. Então, essa aqui está no pé da jabuticabeira, ela está até um pouco coberta pelo gerânio, mas vocês podem ver que o galho dela, ele é bem flexível, então ela cresce e ela vai descer aqui pela lateral do vaso. Ela também fica ali com mais de 1 metro, mas é uma planta que gosta de calor, né? Então ela vai crescer mais vigorosamente no final da primavera para frente, ali para outubro, novembro, dezembro. Agora que eu fiz o replantio de todas as plantas que eu tinha soltas por aqui, eu queria mostrar para vocês um produto que eu costumo aplicar logo depois do plantio de mudas novas. Esse aqui se chama Alga Fert, mas tem N produtos similares que são produtos à base de uma alga chamada Ascophyllum nodosum, e é uma alga que tem vários estudos científicos mostrando os benefícios dela quando você aplica tanto em forma foliar, via spray, quanto na raiz. Ela ajuda a produção de raízes, ela incentiva a produção de raízes. Eu nunca fiz um teste AB ali, um vaso com, um vaso sem, para testar se funciona ou não, mas é um produto relativamente barato, dura uma eternidade, então assim, por via das dúvidas, eu vou lá e aplico. Eu faço uma aplicação bem leve, 2 a 3 ml por litro de água, e jogo nas plantas recém-plantadas. Esse aqui especificamente, além da alga, ele tem nitrogênio, potássio, boro e zinco, mas em quantidades muito pequenas. Tem 1% de nitrogênio e potássio, e 0,05% de boro e 1% de zinco. Então são elementos ali que, de forma geral, vão ajudar no enraizamento. Eu vou fazer a mistura e aplicar então em todas as plantas que eu acabei de replantar. Vou fazer a mistura e mostrar aqui para vocês então. Primeiro passo, vou agitar bem. Abrindo aqui. Ó, não sei se dá para ver, se não mostro de perto depois, mas o produto ele é bem escuro, quase preto assim. Tem um cheiro bem característico, mas não é um cheiro ruim, é um cheiro nada demais assim. E quando eu falo que os adubos líquidos da Forte têm extrato de alga, vocês podem reparar que a aparência deles é exatamente igual à desse produto aqui, porque eles usam a mesma matéria-prima. Então eu vou colocar aqui mais ou menos 2 a 3 ml. Vou no olho, não tem muito problema você errar para mais aqui, não tem grandes riscos. Acho que aqui tem mais ou menos 2 ml. Vou jogar aqui e misturar com 1 litro de água. Tá aqui então a aparência da solução, ela fica marrom, bem escuro, e você aplica direto na planta. Não tem risco de queima nem nada, como eu falei, essa solução tem um pouco de nutrientes misturados, né? Tem nitrogênio, potássio, algumas não tem nada, é alga pura, mas são concentrações bem baixas, e a alga em si é um produto orgânico, ela não tem risco de queimar as raízes. Eu vou então, por exemplo, aplicar isso aqui na tibuquina. Deixa eu virar a câmera para mostrar para vocês. Aqui então não tem mistério, eu vou aplicar, só que eu vou aplicar devagarinho para ele saturar o solo, e eu vou focar bem no meio da planta, que é onde está a raiz, né? Porque como o vaso eu acabei de replantar, a lateral do vaso não tem nada ainda. E agora eu vou repetir o processo para a justícia e para as plantas que estão aqui no pé da jabuticabeira, mas vai ajudar a jabuticabeira também, porque certamente quando ela tombou, as raízes de baixo dela, mais fibrosas, mais finas, devem ter rompido, ela deve ter perdido um tanto de raiz nessa quebra. E o volume que eu aplico, eu estou aplicando 1 litro por planta mais ou menos, não tem muita regra, é o suficiente para dar uma saturada na raiz.
Bom, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui, vídeo um pouco diferente, um pouco sem pauta, mas eu queria fazer o replantio das plantas que estavam aqui há muito tempo, queria também mostrar os danos, queria aprender essa planta, então resolvi condensar tudo num vídeo só e espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido interessante. Como sempre, se você gostou do vídeo, lembre de deixar uma curtida porque ajuda bastante o canal, e se você está interessado no cultivo de plantas em vasos e esse tipo de assunto, lembre de se inscrever para receber notificações de vídeos futuros. Até o próximo, valeu!